Nossa, isso tá com uma cara de ser Cruzadas 2. Será que eu sou marxista? Algumas pessoas... Caralho, mas é uma careca bem ilustrada, hein? Puta merda, tá mais liso que um ovo. Esse é o padre... O padre meteu o calvo de cria dos cruzados, né? Do papo urbano. Pediram para que se oferecesse um critério, uma espécie de exame de consciência. Como é que eu posso saber se eu não fui contaminado pelo pensamento marxista? Contaminado pelo pensamento marxista. Bom, a grande realidade é que é verdade. Esse critério é muito importante porque quando você olha ao redor e vê os vários tipos de marxismo que se desenvolveram na história, desde o marxismo leninista ou trotskista com a Revolução Permanente, aqueles que advogam a luta armada e aqueles que advogam mais uma destruição da cultura ocidental no marxismo cultural, Não existe isso de marxismo cultural, gente. Não é sobre cultura ocidental, né? É muito louco porque todas essas instituições deus vultinhos, né? Católicos, radicais e blá blá blá, blá blá blá, ficam aí tendo um orientalismo pesado, assim. É a mesma linha discursiva do Concílio de Clermont. É a mesma linha. Os caras estão reproduzindo o mesmo discurso há 1 milênio, praticamente, há 1 milênio. Pra quem não sabe, o Concílio de Clermont vai ser o concílio que o Papa Urbano II vai chamar os mouros de árabes ferozes, selvagens e tal, e que era a função da cristandade ocidental combater esses grupos. O que eles fizeram em relação, ainda fazem, né, desses setores muito mais conservadores da Igreja Católica, com relação aos povos muçulmanos, aos árabes, tal, é a mesma coisa que eles fazem com o marxismo ocidental. E aposto aí que o velho Granja nunca leu porra nenhuma. Aí vai falar do marxismo cultural de Adorno, Horkheimer, de Gramsci. E a gente fala que é importante a gente realmente disputar esses espaços, como a gente faz aqui nessa porra desse canal. Disputar o espaço pra gente combater a ideologia dominante. Mas não é como se a cultura ocidental não produzisse ideologia. Como se ela mesma não fosse produto de uma ideologia. Tá ligado? afinal das contas, são tantos os marxismos, o que é que faz com que eles sejam uma única realidade e um único movimento? Eu vou acelerar o vídeo porque eu estou quase dormindo. Bom, uma pergunta básica que você pode fazer para você é a seguinte: você verdadeiramente crê que existe uma verdade objetiva à qual você deve se adequar, mesmo que isso seja sofrido? Ou para você todas as verdades são ideológicas? Todas as verdades são criadas por interesses econômicos, de poder, num jogo sujo, onde no fundo, só existem ideologias? Sim, ideologia é um elemento de existência da vida humana que é inescapável. Não existe verdade objetiva. A única forma que a gente poderia associar a verdade objetiva é quando a gente analisa, por exemplo, como que esse mundo está configurado materialmente, né? E aí a gente tem a luta de classes como esse elemento central e que constitui toda a história da humanidade. É isso, né? Ah, o marxismo, então, ele não tem ideologia, né? Como se o Marx dissesse, por exemplo, que a classe dominante tem uma ideologia e o que a gente vê é a verdade suprema. Não, a ideologia da classe dominante visa apagar justamente esses elementos do mundo material que fazem com que a gente não perceba que a gente é explorado. Mas para que isso possa acontecer, é preciso que a gente combata essa ideologia dominante e, ao mesmo tempo, a gente estará produzindo uma outra forma de ideologia, que é a ideologia da classe trabalhadora, que é a ideologia dos dominados, que é uma ideologia que vai vislumbrar uma outra realidade, um outro mundo, uma outra forma de organização, uma outra forma de cultura. Porque sim, né? A gente fala de ideologia dominante, ideologia dominada, mas é principalmente entender que o processo de desenvolvimento histórico de qualquer movimento, qualquer ele que seja, atravessa necessariamente um repensamento sobre o que é a ideologia, né? Sobre cultura, sobre a vida, sobre a sociedade, sobre a família, sobre tudo, né? Não tem como a gente montar um outro projeto nacional, um outro projeto, pensar uma sociedade socialista, se a gente também não tem que rever os elementos que constituem a ideologia capitalista. E para isso a gente tem que substituí-los por outros elementos ideológicos, tá ligado? O Lenin tem um texto muito interessante sobre o papel dos acampamentos da juventude comunista, da Komsomol. É bem interessante, porque ele fala justamente sobre isso, sobre a necessidade não só material de subverter o Estado, a ordem produtiva, mas de montar um novo homem soviético. Porque a gente precisa virar essa chave de entender e compreender a realidade a partir de uma outra perspectiva. Então sim, é ideológico. A diferença é que essa ideologia é uma ideologia que tem como fundamento central ser produzida e servir à classe trabalhadora, e não uma ideologia que visa esconder todo o processo de exploração de uma minoria sobre uma maioria. Se você responder que existe uma verdade objetiva, então você, graças a Deus, não é marxista.
Mas se você Correto. pensa que a verdade é Graças algo a que é Deus. construído a partir de uma luta e que as outras pessoas que não estão de acordo com a sua verdade estão apresentando ideologias, interesses de classe, Não é sobre verdade, né? É sobre análise material, né? Porque, pô, o marxismo realmente não vai dizer que existe uma verdade objetiva, né? Que existe um elemento central, a não ser que a história é o produto da relação do tensionamento das classes, tá ligado? É isso. Porque a gente vê ao longo da história que é isso, é os exploradores contra os explorados. Essa é a realidade. Não é que a pessoa não acredita na minha verdade, portanto ela é cheia de ideologia. Não, todo mundo tem ideologia. A ideologia é uma parada inescapável. A grande questão é que não é sobre verdade, não é que essa pessoa concorda ou não comigo, se ela acha legal ou não, né? Não é sobre qual é o seu sabor favorito de pizza, sei lá, né? Qual que é a sua marca favorita de café. Não, não é isso. É quando a gente para pra analisar como a história se constitui materialmente ao longo das épocas, ao longo de toda a história mesmo, né? então você foi comprometido pelo marxismo mais do que o que você pensa. Isto nós vemos claramente, por exemplo, no famoso documento de Ele vai meter o... Ah, não é. 1984, Libertatis Nuncius, em que a Congregação para a Doutrina da Fé, presidida pelo cardeal Ratzinger, Puta merda, o cara meteu um cardeal Ratzinger. Pra quem não sabe, cardeal Ratzinger é esse boy aqui, ó. É um velhinho fofo, gente boa, é o Papa Nazi. Ó que fofo. Não é? Não que o João Paulo II não fosse também, né? Mas é o Papa que vai ter retornos excessivamente conservadores. Excessivamente não, né? Porque não espera nada. Mas o cardeal Ratzinger é o Papa Bento XVI. E ele chama de cardeal Ratzinger pra ninguém lembrar que o cara foi Papa. E o cara é um puto de um conservador do caralho, velho. Porra. critica alguns aspectos da teologia da libertação. Claro que ele critica, né? Claro que ele critica. Ou seja, a tese de fundo é que a teologia da libertação e a vontade de ajudar os pobres e os oprimidos é algo profundamente cristão e necessário. O problema é que existem princípios que não podem ser aceitos dentro do cristianismo. E quais são esses princípios? Bom, depois de o documento falar da análise marxista, no capítulo 8º, ele fala da subversão do sentido da verdade. E o que isso quer dizer? Todo marxista sabe muito bem que para que você tenha acesso à verdade, você precisa fazer uma análise. Uau, não é só um marxista, mas um cientista também acha isso. Qualquer pessoa que tenha 4 neurônios vai pensar isso também. Jesus disse isso, que todo marxista vai fazer uma análise da verdade. Uau, caralho. E essa análise, ela é crítica. Você entra dentro dessa análise crítica para desvendar a ideologia, os interesses classistas que estão por trás daquele discurso. E uma vez que você desmontou, né? Uma vez que você desconstruiu tudo isso, nesta luta você está construindo a verdade cientificamente, ou seja, a verdade revolucionária. Não é que a verdade científica é a verdade revolucionária, não é isso. É que quando a gente faz a análise dessa verdade, né, quando a gente faz essa desmontagem desse processo de como a realidade se comporta, como ela se condiz com o mundo, a gente percebe, a partir dessa análise, que sim, existem grupos de pessoas que dominam e essas pessoas constituem uma minoria social que oprimem a esmagadora maioria social. Isso tá dado, gente, isso tá dado. É só a gente ver, por exemplo, como que o Brasil lidou com a questão da pandemia, do enriquecimento dos bilionários e o empobrecimento generalizado da classe trabalhadora. Então, em nome do enriquecimento de pouquíssimas pessoas, uma esmagadora maioria de pessoas vai se empobrecer, vai perder seus ganhos, vai perder todos os seus recursos. Isso não é um elemento de análise moral. O Marx não vai falar que esse é o elemento da verdade revolucionária, porque a verdade revolucionária está em como a gente pega essa análise e pensa em sua subversão, tá ligado? Porque uma pessoa pode muito bem fazer essa análise material e entender o seu papel como classe dominante, e muito bem, obrigado. E que se foda, entendeu? E é isso mesmo, eu vou oprimir mesmo porque eu quero ficar rico e que se foda o resto. Ele é um inimigo de classe, entendeu? Ele é um inimigo de classe. Então, não é só fazer o destrinchamento da realidade, mas é a gente estar junto a qual tipo de projeto de sociedade a gente quer, sabe? É muito isso. O marxismo, ele não é só esse elemento de análise da realidade que permite que a gente enxergue a verdade, né? E aí, automaticamente, as pessoas estariam aptas a desconstruir o mundo, né? Não, não é isso. A gente tem que entender que esse processo de desconstrução é uma primeira etapa. É uma primeira etapa e aí, nesse sentido, a gente precisa convencer a classe trabalhadora que ela não tem nada a perder. Porque ela é a fudida da relação. A burguesia tem, a igreja tem. As grandes instituições de poder têm muito a perder, né? Porque, justamente, a sua dominação está calcada, alicerçada sobre esses elementos. Agora, se a classe trabalhadora não tem nada a perder a não ser seus grilhões, então é nosso trabalho, enquanto vanguarda revolucionária, de falar, de mostrar essa análise, de falar que ela é uma fudida, de que ele é um fudido, de que a gente precisa construir um outro modelo de sociedade porque a nossa sobrevivência depende disso, tá ligado?
Mas para isso são duas etapas. Então, primeiro um elemento de trabalho de análise dessa realidade material, e em segundo lugar, a gente mostrar que esse tipo de realidade pode ser alterado. Tanto que é um negócio que eu venho até pensando recentemente, que muita gente que acompanha os vídeos, que tem visto tal, comenta que não concorda com tudo que eu falo. E tudo bem, tá ligado? A ideia não é que as pessoas concordem de imediato, porque é um trabalho que deve ser realizado, é um trabalho de desconstrução, é um trabalho de convencimento. Não acontece da noite pro dia, né? Isso não é um processo que acontece da noite pro dia, mas é muito importante que a gente tenha simpatizantes, que a gente tenha pessoas que não olhem para o socialismo, para o comunismo, para o marxismo a partir de uma lente deturpada que o padre cabeça de ovo tá falando, entendeu? Não adianta. É muito importante que a gente possa esclarecer as coisas, né? Que a gente possa trazer luz sobre esses elementos da análise material. Por isso que, nesse sentido, o materialismo histórico dialético ele é irrefutável. Ele não tem como ser refutado, porque ele é a própria compreensão da realidade. Exatamente, é um exercício eterno. Por isso que nenhum marxista pode cair no dogmatismo, pode cair nessa percepção ou nessa ideia de que se entendeu tudo, né? Pronto, eu entendi tudo e eu tenho a verdade absoluta. A partir do momento que o marxista diz que ele tem essa verdade absoluta e por isso, né, por ele ter essa verdade constituída, a partir dessa análise material que ele faz, pronto, o trabalho tá feito. Não. Aí você cai no dogmatismo. Aí você cai justamente na ausência do movimento. O materialismo histórico dialético é uma filosofia de movimento. É uma filosofia do movimento. Nunca vai existir uma verdade objetiva nesse sentido, tá ligado? Nunca vai, porque é um trabalho eterno, é um processo, não é uma receita. Mas é muito importante que a gente tenha pessoas que olhem pro marxismo, que olhem pro comunismo, que olhem pro socialismo real e vejam que não é nada disso que a mídia fala. Reconhecer que tiveram limitações, que tiveram problemas, tudo isso, né? Porque aí a gente não cai nem no terrorismo de dizer que era uma merda completa e nem num tipo de apreciação idílica, paradisíaca, de uma coisa que não existia. Falar que a União Soviética, que a China, que o Vietnã superaram todas as contradições do capitalismo. E não superaram ainda. Não superaram. Mas é isso, não é como se a revolução acontecesse que essas contradições vão ser superadas da noite pro dia. Não é isso, entendeu? Não é isso. Essas contradições não são superadas. Da mesma forma como as pessoas que recebem essas informações também podem não ser convencidas no primeiro momento. E é o nosso trabalho enquanto vanguarda revolucionária de promover esse debate, de promover essa discussão. Se a pessoa vai querer entrar pro partido ou não, é outra história. É outra história. Mas é importante que as pessoas tenham simpatia, que as pessoas entendam que, pô, não é bem isso que a Globo tá falando, não é bem isso que o padre Granja tá falando, não é isso, tá ligado? Aí que tá. Quando a gente olha pra essa análise material, né, esse VAR material que a gente faz, a gente passa a perceber que as experiências socialistas construíram realidades que eram muito mais humanas para as pessoas do que o Ocidente. Muito mais. É o que o João Carvalho fala. O pior socialismo é melhor que o melhor capitalismo. É só a gente ver. As pessoas na Rússia, na Alemanha, na parte oriental, tem saudade do socialismo? Pô, muita gente tem saudade, velho. Mas nos países do leste europeu não tem. Mas tem que lembrar que os países do leste europeu, por exemplo, vão ter essa perspectiva porque tem um monte de nazi lá também, né? Porra, o governo do Viktor Orbán, da Ucrânia, porra, é cheio, né? É cheio porque é um movimento contrário à expansão dessas forças. Mas é isso, né? E aí que tá o pulo do gato. Quando a gente analisa a realidade material, o que a gente vê? Que a União Soviética conseguiu sair do arado de ferro para mandar o homem pro espaço, que tinha pleno emprego, que as pessoas não dormiam na rua, que tinha moradia, que tinha refeitório coletivo, que tinha clube, que tinha esporte, que tinha cultura. Tinha tudo isso. É a mesma coisa da China, tem tudo isso também. Se o Brasil virasse socialista amanhã, as contradições brasileiras iam acabar da noite pro dia? Não iam acabar. Por isso que é uma eterna ideia de movimento. É sempre movimento, nunca estagnação, sempre movimento. Portanto, para o marxista, a verdade é um construto. Veja o que diz o documento. A verdade é verdade de classe. Não existe verdade sem combate da classe revolucionária. Então, quando você, por exemplo, numa aula de teologia, vê o seu professor analisando todos os movimentos espirituais e teológicos da igreja e sempre encontrando um interesse social, um interesse de luta pelo poder, quando você vê o seu professor desmontando o pensamento dos santos, o pensamento dos papas, o pensamento do magistério e vendo ali atrás sempre algum interesse mesquinho, imperialista, romano, pode saber, você está diante de um legítimo representante da teologia da libertação marxista. E é muito sobre escolher um lado também, né? A gente analisar, pô, eu quero estar do lado daqueles que fuderam ou daqueles que foram fudidos. É uma escolha. Nesse sentido, é importante que a gente tenha em mente que também é uma questão de escolha, né? Também é uma questão de quanto mais a gente acessa essa teoria, mais a gente acessa esses questionamentos, a gente vai passar a questionar a ordem dominante. É exatamente isso. Porra, vai falar que a Igreja Católica foi uma instituição maravilhosa, né? Do seu plano dominante. Que o clero era da hora, na França pré-revolucionária. Era massa. Cruzada.
de boa, né? Suave, questãozinha aí, de boa. Igreja Católica que apoiou várias ditaduras nazifascistas, de boa também, de boa, tranquilo. Igreja Católica colonialista, tranquilo, de boa, tranquilo. Entendeu? É essa doutrina que a gente tem que ter em mente, caralho. Porra, de que lado a gente tá da história? Os inúmeros casos de pedofilia, não, de boa, tranquilo, de boa. Não, isso aí é papo de professor marxista, isso aí é doutrinação. Como se a igreja não doutrinasse, entendeu? Como se tudo que ele tá falando agora, né? Ah, você está diante de um sociólogo marxista, blá blá blá. Como se a igreja não tivesse, ela também, enquanto uma instituição, papel de conversão ideológica das pessoas. Como se não tivesse isso. Porra! Como se não fosse um trabalho metódico para convencer as pessoas de uma forma de verdade que visa atender ao interesse de determinados grupos. Porra, quando a gente olha para a história do cristianismo, quando ele é implementado em Roma, a gente vai ver que o Império Romano adota o cristianismo, não porque ele é legal, fofo e bacana, mas porque ele vai servir como uma ferramenta política. Uma ferramenta política da classe dominante, entendeu? A gente vai até pensar, né, que o cristianismo ele não nasce com esse propósito, né? Afinal de contas, era um parça que andava de sandália com uma roupa toda cagada e ficava falando sobre liberdade, sobre igualdade, sobre amor ao próximo, sabe? O que o Império Romano faz é utilizar dessa dinâmica para fins políticos, para fins de manutenção do poder da classe dominante do Império Romano. Mas Jesus não era comunista não, tá, gente? Não era. E é isso, tá ligado? Fundamentalmente é isso. Aliás, uma curiosidade, só pra gente ver. A primeira cruzada não foi realizada contra os árabes em 1095. É que isso não é dito nos livros de história. Mas a primeira cruzada realizada pela Igreja Católica, organizadamente, foi na própria Europa, contra um grupo de cristãos chamados anabatistas, que eram considerados hereges. Então, dentro da própria doutrina cristã, a gente tem disputas ideológicas internas para fazer valer quais dogmas, quais regras, quais elementos vão se sobressair sobre os outros, sabe? A gente tem isso está dado na realidade. A gente olha a Reforma Protestante, por exemplo. O que é a Reforma Protestante, senão justamente essa disputa ideológica internamente, que vai servir para diferentes grupos políticos? O que é o luteranismo, o calvinismo, esse surgimento que questiona uma ordem central da igreja, sabe? Determinados dogmas, determinadas doutrinas, determinadas formas políticas de se pensar no cristianismo na Igreja Católica. É isso que faz com que as pessoas sejam marxistas. Ou seja, esta renúncia à verdade revelada por Deus. Não existe a verdade revelada por Deus. Existe a verdade construída num processo revolucionário. Mas, se nós somos verdadeiramente católicos, precisamos exorcizar esse tipo de pensamento. O documento E não fala por quê. Tem que exorcizar o pensamento e não fala por quê. Libertatis Nuncius nos diz, no seu capítulo 7, que fala da análise marxista, que o critério último e decisivo da verdade não pode ser outro, em última instância, senão o critério teológico. Porra, mas é isso. O Ratzinger tirou isso do cu, entendeu? É uma forma de interpretação que ele tem das escrituras, do próprio espaço onde ele está inserido. Pelo amor de Deus, mano. Deus é a fonte da verdade. E é por isso que Jesus diz, eu sou a verdade. E essa verdade encarnada, que continua na sua igreja viva ao longo dos séculos, nos seus santos, no seu magistério, que é a verdade que liberta. Olha isso, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Vamos pegar outro trecho, né? O trecho de Mateus que fala que quando vires um irmão... Como é que era? Se vires um irmão em necessidade e não os ajuda, como pode ter essa pessoa o amor de Deus? E lembrar, a Bíblia, ela não é um livro sagrado porque ela desceu dos céus. Vamos lembrar que a Bíblia, ela também é composta por livros que são publicados e pelos livros apócrifos. Já ouviram falar disso? Que a Bíblia tem uma série de livros que são chamados livros apócrifos que não foram selecionados na Igreja Católica para serem publicados e compilados na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque talvez esses outros livros interfiram nos interesses da Igreja Católica. Tá ligado? Pô, então é uma seleção. O que faz com que essas pessoas decidam ou não colocar esses livros? Interesses. Interesses políticos, interesses econômicos, interesses ideológicos. Não é um critério nem de verdade objetiva de pensar que é Deus que tá enviando, porque é um humano que tá selecionando a escritura, né? É um humano. E nem por um valor subjetivo de, esse é melhor ou esse é pior, né? Esse aqui é uma pizza de calabresa, esse aqui é uma pizza de mussarela. Não é isso. É porque durante esse processo de compilação e seleção dos textos, há um interesse. Isso, e para fazer um parênteses rápido, né? A gente não é contra a religião, tá bom? Não é. Os marxistas não são contra a religião. Tem um livro muito bom, chama Lênin e a Religião, da Palavra a Palavra, que debate o tema. Acho muito interessante para aprofundar as leituras nisso. Uma verdadeira teologia da libertação e um verdadeiro serviço aos pobres seria considerar a verdade que Deus vem trazer para nós, mesmo que ela seja incômoda, mesmo que ela exija a minha conversão, mesmo que ela cause desconforto. Esta verdade me coloca num processo redentor. Esta verdade liberta.
Que absurdo, cara. É, mas é isso. Totalmente ahistórico, totalmente merda, né? É isso. Totalmente horrível. Então é isso. Sim, se você quer subverter a ordem dominante e fazer com que os trabalhadores tenham uma vida digna, sim, parabéns. Você já pode ser considerado um Marxista Starter Pack. Marx Starter Pack.